papo entre elas. E hoje eu trouxe duas convidadas super especiais que fazem parte aqui da minha trajetória em Curitiba desde que eu cheguei. É mais ou menos desde que eu cheguei, né? A Andréa Berté e a Luciana Burco. Nos conhecemos aí na área da educação, com alguns treinamentos. E até hoje aí estamos conectadas, graças a Deus, trocando experiências e sempre agregando uma na vida da outra, né? Então sejam muito bem-vindas e hoje o nosso tema vai ser mãe e ser mulher. Pensando no mês das mães, a gente trouxe essas grandes mulheres aqui, e mães e empresárias, para trocar um pouquinho dessas experiências. Então, eu gostaria aqui de começar pela Andréa, para ela falar um pouquinho sobre o trabalho dela e falar o que ela tem desenvolvido, para a gente dar sequência. Você, com a Luciana, como você falou, né? Mulheres conectadas já há bastante tempo, em prol aí do empreendedorismo, da autoestima feminina. Então, eu sou Andréa Berté, eu sou empresária, palestrante, mentora de mulheres, sou sexóloga e eu sou especialista em poder feminino, que é justamente trabalhar esse equilíbrio da mulher em todas as suas áreas e ela não se perder de si mesma. Então, ela pode ser, sim, uma empresária, uma empreendedora de sucesso, porém sem abandonar o seu sucesso também na vida pessoal, a sua autorrealização e essa visão, essa capacidade que ela tem de estar no controle da sua vida, né? De não entregar para ninguém o poder, o comando. Ela estar nesse comando como realmente uma mulher capaz de realizar grandes feitos. Então, eu trabalho cuidando de todos esses pilares da mulher para que ela se sinta em plenitude mesmo. Que bacana, hein? Uma inspiração, parabéns. Vamos lá, Lu. E você, Lu? Conta para nós. Bom dia, Rita, é um prazer estar aqui com você, com a Andréia. A gente já papeia sobre elas há algum tempo. Hoje a gente só está oficializando aqui. Bom, eu estou como presidente da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios da FEComércio, Sesc Senac Paraná. Através dessa instituição eu pude te conhecer a Andréia e conhecer milhares de mulheres empreendedoras. E isso, desde 2015, o empreendedorismo feminino pulsa muito forte em mim. E, devido a isso, acabei fazendo, inclusive, uma transição de carreira. Então, hoje eu estou como estrategista em marca pessoal. O que é isso, Luciana? Eu auxilio as mulheres empreendedoras a se destacar nesse mercado tão competitivo, por meio do fortalecimento da sua marca pessoal. Ou seja, a gente trabalha a questão do posicionamento online, offline, a questão do networking, a questão da comunicação, da oratória, do autoconhecimento, da imagem e identidade, e isso vai reverberar na marca corporativa. Então, esse é o intuito, potencializar a marca corporativa, trazendo a empresária, a CEO, como porta-voz da sua marca. Que interessante. E o quanto isso deve impactar nas relações, nos resultados, né? Quando a pessoa não tem um olhar exato para sua marca pessoal. Sem dúvida nenhuma. Muitas vezes essa percepção do outro sobre nós é muito falha. E aí nós temos alguns pontos cegos. Ou seja, a gente pode ser um pouco mais intencional nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas tomadas de decisão. E aí é que a virada de chave, quando a gente trabalha e fortalece a marca pessoal. Trazer essa estratégia, essa intencionalidade para as nossas ações. Ou seja, sair um pouquinho do automático. Isso. E fazer tudo como se fosse uma programação, né? Isso. Fazer um roteiro e seguir. Mas lembrando, sem deixar de ser autêntica. A gente ser a gente mesmo, mas balanceando aí os níveis e as cadências daquela nossa potência. E ainda ser mãe, né? E ainda sermos mães. A Lu foi, eu acho que a Andréa foi no lançamento da Tripla Jornada da Mulher, não lembro se você foi. Não. A Lu foi quando eu lancei o livro, é mais ou Sim. menos isso que a gente está falando aqui, né? Sim. Mulheres que trabalham, estudam, administram seus lares e tantas outras coisas, né? Empreendem. E talvez não só tripla, né, quanto, né, quíntupla e por aí vai. As jornadas ocultas que fazem parte do processo. E a Andréa vem também com esse olhar da mulher administrar
né? A sua área pessoal, a sua área profissional e também a sua área de ser mãe, né, mulher? Né, Andréia? Sem deixar isso de existir, né? Sim. Não abandonar o seu relacionamento e a sua vida familiar e o seu papel de mãe. Porque eu percebo muitas empresárias que começam a encontrar tanta realização na vida profissional que elas começam a deixar um pouco de lado o seu relacionamento e a maternidade. Terceirizando, né? Foi o que nós estávamos conversando nos bastidores. Acho que a gente pode terceirizar tudo, menos o nosso papel de esposa, de mãe, que é tão importante a nossa presença, estarmos presentes. E uma presença verdadeira, né? Então, a hora que eu estou no meu papel de mãe, eu esqueço tudo e eu vou cuidar realmente dos meus filhos, né? As necessidades. E é maravilhoso, porque eu sou mãe de um menino e uma menina. O Miguel vai fazer 14 anos daqui 2 dias, a Júlia tem 17, e eles são completamente diferentes um do outro. Então, eles vêm com uma necessidade muito grande de aprendizado, mas eles vêm para nos ensinar tanto. Eu acho que mais nós aprendemos do que ensinamos, demais. Né? Então, eu aprendo diariamente com meus filhos. Então, eu abandono tudo para cuidar deles, né? Então, sim, eu sou uma empresária, eu trabalho, eu tenho toda uma dedicação profissional, mas o meu papel de mãe, eu acho que de tudo que eu exerço é o que eu faço com mais amor e dedicação. Então, isso eu não terceirizo jamais, né? E a gente percebe, né? É lógico que eu tenho um casal de filhos também, um de 18 agora em maio, e uma de 20 anos, você tem uma de 14 e 17, a Lu tem uma já de 27 anos. Então, nós já estamos falando de maternidades maduras, né? Nós já fomos mães há alguns anos atrás. Mas eu me recordo muito, quando eu me tornei mãe, a virada de chave que aconteceu na minha vida, no meu pensamento, nas minhas atitudes. E vocês concordam com isso? Tiveram essa transformação? Porque a maternidade traz essa reflexão, né? Essa mudança. Sim, sem dúvida nenhuma. A partir do momento que a gente coloca uma vida, né, aqui nesse mundo que é tão difícil, a gente começa a repensar muita coisa. O que eu posso transformar, inclusive, no próprio mundo, para que seja melhor para eles. E, principalmente, eu sempre pensei assim, eu tenho uma filha mulher, e mesmo se tivesse um menino, mas que legado eu posso deixar para ela? De que forma eu posso, no meu dia a dia, mostrar atitudes positivas, um olhar positivo, um olhar para a sociedade, um olhar colaborativo, né? Como a Andréia disse, tem uma filha, Ana Carolina, uma psicóloga, então até assim é algo ainda um pouco mais complicado dentro de casa. A gente tem uma psicóloga dentro de casa. Mas eu sempre digo que ela veio para mim, especialmente para mim. Ana Carolina veio especialmente para mim. Por quê? Porque ela me ensina diariamente e ela é totalmente diferente de mim, é o oposto. Então, as minhas características de muito racional, a coisa um pouco mais, poxa, tem que fazer, vamos fazer, pronto, acabou, ela vem com toda aquela sensibilidade, com uma certa melancolia. Então, então veio balancear a mim, enquanto mulher, enquanto pessoa. Então, só somou a minha trajetória, a minha jornada, só somou a presença dela com características, com personalidade completamente diferente, mas que me fez crescer imensamente. E você perguntou da virada de chave, Rita. É impressionante, assim, eu lembro o exato segundo que me deu o clique e veio essa virada de chave. Porque enquanto eu estava gestando, cuidando de fazer quartinho, né, na primeira filha, roupinha, aquela fase deliciosa ali da gestação, eu ainda não tinha entendido exatamente o que era ser mãe. E eu lembro quando eu entrei no carro, coloquei o bebê conforto saindo da maternidade. Meu marido na frente dirigindo e eu coloquei o bebê conforto. A hora que ele foi sair da maternidade, que me veio aquele clique. Agora é comigo. Porque enquanto você está ali na maternidade, tem todo mundo cuidando. E quando eu pensei, agora é comigo, e eu tenho aqui uma vidinha para cuidar, uma vida dependendo de mim, como isso realmente vem uma responsabilidade e um amor que só quem é mãe conhece, né? É algo realmente sublime.
E vem se desenvolvendo ao longo dos anos. E eu, como sexóloga, terapeuta de relacionamentos, analista comportamental, a gente precisa, nós como mulheres, a gente precisa cuidar com esse instinto materno, porque ele é capaz de nos absorver totalmente. E hoje a gente tem uma rede de apoio. Os nossos filhos não dependem totalmente de nós. A gente tem um marido que hoje é mais participativo, a gente tem uma rede de apoio. Então, a mulher, nessa do instinto materno, ela precisa cuidar para não se abandonar como mulher, não se abandonar como esposa, não abandonar o seu lar e a sua carreira. Porque eu também presencio algumas mulheres sendo tão apaixonadas pela maternidade que abandonam a si, abandonam a carreira, abandonam o marido. Eu tenho maridos de alunas que falam, quando a minha esposa se tornou mãe, ela começou a me trair. E é uma traição de abandoná-la em prol dos filhos, né? Então, nós, como mulheres, temos que estar vigilantes, porque a gente não pode ser dominada pelos nossos instintos. Nós temos que ter essa inteligência estratégica, essa inteligência emocional de equilibrarmos todas as áreas da nossa vida e não nos abandonarmos. Uma vez eu vi uma palestra sua, acho que em sala de aula, nossas trocas em sala de aula, você falou uma coisa que eu trouxe para a minha vida. Às vezes não consigo praticar, mas achei muito, me trouxe, né? Sempre me lembro disso. Quando você falou que na sua família vocês tinham uma cestinha na escada, que vocês deixavam os celulares Sim. para irem dormir. Uhum. E o quanto isso também é prejudicial nos relacionamentos, as telas, né? Sim. Sim. Hoje, com meus filhos maiores, a gente tem esse hábito, inclusive, no almoço, quando a gente consegue reunir, porque cada um tem seus horários, né? Mas quando a gente consegue reunir a família numa refeição, a gente faz isso com muita qualidade. A gente conversa muito. E hoje eles, com 13, né, 17, eles têm uma opinião muito firme, muito forte. Eu ensinei os meus filhos a terem opinião, a se posicionarem, a serem protagonistas. Então, aí que a Lu fala, né, a gente acaba sendo modelo deles também. Então, as nossas conversas são riquíssimas, às vezes até demais. Às vezes eu falo, não questiona tanto, faz, né? Mas eles são super questionadores. E a questão de não levar o celular para o quarto, isso até hoje é uma regra. Lógico que nós fomos mães há 15, 20 anos, 27 anos atrás, e era uma outra realidade, né? Criar filhos, às vezes eu acho que era mais fácil. E hoje, quais desafios que vocês acham da maternidade hoje, no mundo atual? Porque até é válido a gente ter uma reflexão sobre isso, e eu vejo muitas pessoas que optaram em não ser mãe, e está tudo bem. Né? Tem pessoas que não têm perfil, porque realmente você é uma doação, né? É um amor incondicional que nós sentimos pelos nossos filhos, um amor que dói, né? Não é um amor que dói? Exato, porque a gente torce tanto por eles. Mas, e hoje, né? Ser mãe, qual é a visão de vocês no ser mãe em pleno 2024? Quais são os desafios? Você sabe que a Andrea falou uma coisa certa, né? Agora é comigo. Quando eu soube que eu engravidei cedo, né, para os padrões atuais, mas eu li uma dezena de livros sobre maternidade, sobre bebê e tudo mais. E aí, quando chega o E Agora é Comigo, a gente vê que os desafios vão chegando. Naquela época, eu creio e concordo contigo, Rita, que os desafios me parecem um pouco mais amenos do que hoje, né? Eu já tenho uma filha adulta, uma mulher, e hoje ela, por exemplo, já se posicionou. Mãe, eu não quero ter filhos. E eu falei, tá tudo bem, a escolha é tua. Se para você, a tua vida, a tua felicidade vai ser com o teu marido, enfim, com os teus pets, com o que for, tá tudo bem e tá tudo certo. É uma escolha que a gente tem que escolher muito bem, porque não é fácil o papel de mãe. Atualmente, o desafio é enorme, enorme. A questão da presença deles, né? Hoje, a tela, em todos os sentidos, ela compete de forma ingrata conosco, com os momentos, com essa questão do olho no olho, da conversa, né? Hoje é muito mais difícil. A gente tem um mundo um pouco caótico
também, né, nessa questão econômica, mundial. A gente pensa assim, poxa vida, para onde que nós estamos caminhando? Essa dicotomia muito forte entre o que é certo e o que é errado, não pode existir um meio termo. Todas as pessoas querem falar demais e têm opiniões e se acreditam que a opinião delas é a mais importante e soberana. Então, essa falta do diálogo em que eu possa abrir um pouquinho as minhas barreiras para ouvir o próximo. Então, hoje a gente vê essa guerra, essa questão do cancelamento nas redes sociais, do bullying. Hoje, a pressão deles é muito maior. O nosso bullying de colégio era uma coisa. Exato. Hoje, o bullying, ele é ele pode tomar proporções muito perigosas. E essa pressão da vida perfeita, a imagem perfeita, o namorado perfeito, as viagens XYZ, a bolsa X, o copo tal, porque é assim, até o copo, né? Vira hype. Fica o copo que está hypado. Então, quer dizer, são coisas que o ter sobrepõe o ser. Né? Eu vejo assim que hoje existe, sim, uma geração preocupada também com a questão social, com a questão do planeta, a questão dos direitos, dessa liberdade um pouco mais ampla. Vejo que também tem muitos jovens conscientes, mas, ao mesmo tempo, perdidos. Para onde que eu vou? Porque as opções são tão grandes, o leque é tão grande que eles ficam perdidos nesse mundão. Para onde que eu vou? O que que eu faço? Puxa, não gosto mais disso. Agora, muita informação. Então, eu creio que hoje a dificuldade é muito maior. É um leque de possibilidades que se abriu, né? Um universo gigante. Hoje, talvez essas adversidades não são agora para os nossos adolescentes? Sim, grande parte muito para eles. Os nossos adolescentes, sim, né? Sim. Os meus, os seus, né? Sim. A sua filha já está, né, 27, então já deu uma virada, já se posiciona melhor. Mas a criança que está nascendo hoje, não é? A gente não consegue nem imaginar as dificuldades, as adversidades de se criar um filho hoje, né? O que vem, né, à frente numa próxima adolescência, quais são os desafios? Como né? criar uma conexão real com os próprios filhos. Que é como a Lu falou, a gente compete com o mundo de ilusões. Talvez nós fomos reféns das telas, nós mesmos como mães, porque nós também não imaginávamos o problema que estava aí implícito, né? Agora, essa nova geração, com essas crianças que estão vindo, já tem um pouco mais essa consciência. Então, se eu tiver uma plena consciência do que pode prejudicar meu filho, eu vou liberar a tela para ele só quando ele tiver 13, 14 anos. Porque nós não tínhamos essa noção. Mas sabe o que eu vejo, Rita? É um percentual tão pequeno das pessoas que têm esse conhecimento, esse estudo, essa avaliação do que está acontecendo. Em geral, o que a gente vê são mães extremamente ocupadas com o empreendedorismo e jogando o celular para o filho não incomodar. Então, isso acontece muito numa faixa gigante da população ainda, né? Então, a gente pensa, não, as pessoas estão entendendo que, ok, a tela é prejudicial, eu só vou liberar a partir dos 12, 13, 14, mas isso é uma faixa ainda muito pequena. Essa consciência ainda não faz parte do total da população. E essa terceirização que você falou, justamente as mães terceirizam para os tablets, os celulares, os joguinhos, aquele momento que ela tem para, preciso fazer algo, vou colocar aqui, né, a criança numa tela para poder passar o tempo. E para a escola, né? Sim. A gente está falando, claro, mães, porque o tema é maternidade, mas mães e pais, né? Os pais são aí coparticipantes de tudo isso. Mas terceirizam demais para a escola, para os amigos. Então, hoje, quem educa os filhos muito é a própria escola. A escola tendo que assumir responsabilidades de formação de valores, que é a família que teria que dar. E fugindo, né? A família fugindo, muitas vezes, de se comprometer com tudo isso. Mas vocês acham,
nessa sociedade atual, né? O que é imposto, né? Nós falávamos muito há um tempo atrás da mulher guerreira, né? Mas aquela mulher que linda, guerreira, batalhadora. Eu, na minha concepção, eu parei de romantizar um pouco isso, né? Porque às vezes a gente não quer ser tão guerreira. As mulheres cansaram disso, o peso é muito grande, né? E aí, será que a sociedade ainda cobra isso de nós, mães, ser essa mulher guerreira, empreendedora, batalhadora? Será que é esse o caminho? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que vai tendo uma virada de chave, né? Aquela questão da Mulher Maravilha, mulher polvo, com vários tentáculos segurando as diversas situações diárias. Eu acho que isso está mudando um pouco. O próprio diálogo dentro, por exemplo, de uma instituição como o Sebrae é contra isso. Né? Já vem essa movimentação, essa fala dizendo, peraí, você não precisa ser a todo momento forte. Você sabe, Rita, eu vou dar aqui um trecho de um momento com a minha filha. Porque eu venho de uma família, eu sou a mais velha, somos 3 filhos. E eu fui sempre muito independente, sempre. Desde muito jovem. Eu comecei a empreender, eu acho que eu tinha 10 anos, vendendo coisa dentro da escola. Eu adorava. E abri minha primeira empresa com 16 anos. Então, eu já venho com uma característica de uma independência, não querer depender de ninguém financeiramente e tudo mais. Bom, dito isso, os meus irmãos não têm muito essa característica. E está tudo certo, porque cada um tem uma personalidade diferente. No entanto, Aí entrei na empresa da família, né, que era a Julie Burke Perfumes e tudo mais. E dentro da própria empresa, quem era a sucessora? Luciana. E lá eu tinha que sempre ser a forte, tinha que me impor, tinha que provar, tinha que isso, tinha que... Então, a gente vai criando dentro da gente esses padrões de acordo com a nossa história. Aí chega a Ana Carolina, para dar realmente um tapa, um chacoalhão. Mãe, volta para a realidade. Você não precisa ser forte a todo momento. E você não vai deixar de inspirar se você trouxer um pouco da tua vulnerabilidade. De dizer que eu não dou conta, que eu estou exausta, que as coisas não são tão fáceis, não são difíceis. Parar de romantizar o empreendedorismo, como bem disse a Andréia, porque às vezes a gente acha, vou empreender, vou ter tempo livre, vou sair a hora que eu quero. A gente falou antes de iniciar, a gente não tira férias. 24 horas pensando na nossa empresa. Nós não sabemos o que é isso, né? Exato. Então, e quando tira alguns dias... Aí você continua conectada no celular o tempo todo. Sempre. Ficamos ainda mais criativas. A mente dá uma descansadinha e começa a borbulhar, né, de ideias. Então, essa coisa da mulher guerreira, mulher maravilha, está caindo por terra. Porque a gente não precisa ser assim. Eu acho que a sociedade já não impõe tanto isso, né? Mas as mulheres em si, né? Nós sabemos que as nossas conquistas, elas são muito recentes, né? Direito ao voto, a 1960, mais ou menos, né? Direito ao divórcio. Então, isso tudo é muito recente. Mas sabe o que eu percebo, Rita? A sociedade talvez já não imponha tanto, mas a mulher ainda se autoimpõe de uma forma violenta. Ela sente culpa em ficar relax, hoje eu vou tirar o dia. Ela até tira, ela até entende que, ok, eu não preciso mais ser Mulher Maravilha, mas ela ainda sente culpa. E não só culpa, ela precisa combater, porque muitas vezes ela encontra uma realização no empreendedorismo que ela não está encontrando em casa, ela não encontra na sua família, às vezes nem na maternidade, ela tem uma frustração como mãe. E aí ela coloca toda a sua energia, o seu combustível naquilo que está lhe trazendo sensação de poder, de realização, de sucesso. E para parar, ela sente culpa. Então, é esse equilíbrio que a gente precisa encontrar, né? Nos livrarmos dessa culpa e, ok, tudo bem chorar numa entrevista. Esses dias eu vi uma mulher que deu uma entrevista e chorou na entrevista. E depois ela deu um depoimento falando que ela não se perdoa por ter se colocado tão frágil, tão vulnerável na entrevista. Então, ainda existe muito esse chicotear-se. Eu preciso ser a guerreira, eu preciso defender a minha...
egrégora de mulheres, porque agora nós estamos no poder, e muito também, muita concorrência com os próprios homens. Eu vejo muitas mulheres se colocando num combate, uma postura combativa, né? Então, como nós fomos subjugadas por muito tempo, agora nós precisamos tomar o poder. E não é nada disso, né? A gente precisa desse equilíbrio, a gente precisa encontrar a delícia que é você estar num controle, no equilíbrio, numa relação masculino, feminino, né? E tudo isso de forma harmônica acontecendo. Só que também concordo plenamente com as duas observações, só que nós sabemos também que hoje o papel da mulher em muitas famílias, ela tem um peso muito importante na colaboração financeira, né? Sim, sim. Então, assim, às vezes ela também não tem essa chance de querer ser um pouco mais leve, ter uma vida mais tranquila, porque o peso dela financeira, a contribuição dela financeira na família é de extremamente importância, né? Sem dúvida. Eu acho que é bem isso. São 2 pontos muito importantes. Uma autorreflexão interna de que eu posso ter momentos de baixar um pouquinho a guarda. E aí vem essa questão do autoconhecimento, de saber, poxa, preciso agora pisar no acelerador porque eu também contribuo financeiramente para dentro de casa, ou até sou o rimo de família. Muitas. Então, não posso parar. Porque meu filho, minha filha depende, eu preciso pagar a faculdade, preciso pagar os estudos e tudo mais. E existe também essa questão externa da própria sociedade. Eu digo assim que as nossas conquistas, elas vieram e estão vindo. Aí, agora, o que a gente precisa? Precisou gritar um pouquinho mais alto, que talvez seja isso, a sociedade como um todo, para perceber, estamos aqui. E agora, esse grito está começando a entrar em equilíbrio e trazer muitas instituições, eu tenho visto isso, Rita, Andréia, trazendo os homens para o diálogo, para a discussão. Sim. Venham conosco. Vamos discutir esse papel da mulher para não ficar pesado, né? Qual que são os grandes desafios? A gente não ter rede de apoio, a gente não ter um grupo de mulheres empreendedoras que a gente possa contar, a gente ter essa economia do cuidado. Alguém da família adoeceu, é a mulher que tem que cuidar. Então, trazer o homem para essa realidade, para eles refletirem, e principalmente os jovens. Aí o nosso papel de chegar até o jovem é muito importante, para eles olharem, poxa, peraí, faz algum sentido isso aqui. Então, acho que a sociedade ela está ali ainda, no grito, logo vai baixar o grito, a gente vai conseguir equilibrar para poder todo mundo, a sociedade em geral, homens e mulheres, dialogarem de uma maneira muito franca e auxiliando um ao outro. Esse pelo menos, essa é a minha expectativa de que aconteça, né, daqui para frente. Esse olhar tem se aberto, né? Eu acho assim, a gente acompanha alguns podcasts, então tem se falado na feminilidade. E aí fica esse questionamento aqui para vocês. Como ser mulher, ser mãe, ser empresária e também ser feminina? Sim, porque a gente vê muitas mulheres fazendo se embrutece, uso, né? Elas se embrutecem. Por quê? Porque a nossa referência de empresários, de pessoas de sucesso, são os homens, né? Nós crescemos vendo esse exemplo na sociedade. Poucas mulheres nós tínhamos como, uau, eu quero ser como ela quando eu crescer. Então, as nossas referências eram homens de sucesso. Então, a gente vê muitas mulheres usando uma competitividade desleal, né, querendo passar por cima da outra. Ainda existe, mesmo no tempo de sororidade que a gente fala, em empatia feminina, mas muitas mulheres, quando se sentem ameaçadas por alguma concorrência, ela se torna agressiva, ela se torna brutal, com os próprios funcionários, na liderança, com os colaboradores. Então, fazendo uso de uma energia masculina excessiva desnecessária. A mulher não precisa disso para estar no seu poder. Ela pode, sim, fazer uso do seu poder feminino, que é o que eu falo muito, né? Que é a sua sensibilidade, a sua intuição, a sua delicadeza, amorosidade. Sim, em alguns momentos acionando a energia masculina, porque ela é necessária para trazer acabativa,
né? A mulher, às vezes, ela perde um pouco dessa força, dessa acabativa, para trazer o protagonismo, muitas vezes, mas dentro de um equilíbrio. Eu não preciso deixar de ser mulher, deixar de ser feminina para estar no meu poder. Muito pelo contrário, quando a mulher abandona essa energia, ela perde o seu poder de intuição, de amorosidade, tudo isso que é o grande diferencial feminino. Eu quero complementar, concordo plenamente com o que a Andrea falou, e já existem estudos comprovando que essa diversidade do homem com essa energia masculina, vou aqui usar tuas palavras, e a mulher com a energia feminina, ou seja, ela é mais criativa, ela é mais empática, ela sabe escutar, ela acolhe. A produtividade nas empresas aumentam a partir do momento que existe essa diversidade entre homens e mulheres. Ou seja, as nossas características são extremamente bem-vindas no mundo corporativo, no mundo empreendedor, porque traz um outro olhar, uma outra visão. Exato. Se a gente pensa todos da mesma forma e agimos todos da mesma forma, não existe contribuição, não existe inovação, não existe criatividade. Então, ainda precisamos evoluir nessa questão da competição e tudo mais. No entanto, já existem estudos dessa importância da diversidade dentro dos ambientes, sejam corporativos, empreendedores, o que for. E o quanto os homens também precisam aprender a fazer uso da sua energia feminina, né? Porque todos nós temos as duas energias. E muitas vezes os homens têm medo. Se ele se tornar um pouco mais sensível, se ele se tornar um pouco mais amoroso, eles têm medo de perder o poder, né? Então, esse equilíbrio para todos nós é de extrema importância. E falando em relacionamento, a André também, que desenvolve muito, a Lu também é uma grande estudiosa, o que é essa energia masculina, de que forma ela impacta no relacionamento afetivo ali, casal? Quando os dois estão com a energia masculina em alta, se torna aquele relacionamento tóxico e combativo. Um combatendo com o outro, um querendo se impor ao outro, um querendo ser melhor ou maior do que o outro. E aí vira aquela pé de guerra, né? O relacionamento se torna combativo. Então, a energia masculina ela é muito boa quando ela está em equilíbrio para trazer justamente esses detalhes que eu comentei. Ela é a energia da força, do poder, da ação, da motivação, da acabativa. Então, é uma energia que, no relacionamento, ela ajuda o casal a prosperar. Mas ela não pode ser excessiva, ela precisa ser equilibrada com a energia feminina, do contato, da conexão, da amorosidade. Senão vira dois empresários morando juntos. É uma linha muito tênue, né? Sim. Tem que tomar muito cuidado para você não ultrapassar essa energia masculina. Exatamente. Né? E aí, claro, tem várias ferramentas que é justamente para equilibrar, né? Então, desde dança, comportamento, atitudes que a gente trabalha, toda a parte de desenvolvimento corporal, comportamental, que são os pequenos detalhes que retomam, que trazem à tona novamente, despertam essa feminilidade, essa energia feminina. Então, a mulher precisa, assim, cuidar disso, né? Porque nós estamos aí sendo engolidas, podemos ser engolidas por um universo masculino e nem estarmos percebendo. E sem contar que nossos filhos estão observando isso e futuramente podem replicar, né? Então, é aquele ditado, a palavra ensina, mas o exemplo, ele vai arrastar, né? E aí, falando um pouquinho de mãe e de empresária, né? Como equilibrar isso? Acho que um pouquinho a gente já falou, né? Como equilibrar, mas é possível. É possível equilibrar? É possível. É difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível. Eu já fui mãe de criança pequena há algum tempo, né? E eu vou confessar para vocês, na época a gente tinha indústria lá em Pinhais. Eu, com um mês da Ana Carolina, eu já levava para trabalhar comigo na indústria. Eu vou confessar, porque é a realidade. Né? Então, eu amamentava e tudo mais. Então, como que eu vou fazer? Se eu tenho essa possibilidade de levá-la, vou levá-la e vou tentar conjugar toda essa questão. Então, realmente, não é algo fácil, principalmente nas demandas. Então, chega um período... Né? Demandas iniciais e depois, num outro momento em que as demandas psicológicas,
que às vezes são mais... que necessitam de mais da nossa energia. Quantas vezes eu me peguei conversando até de madrugada com a Ana Carolina por conta de um problema que, para ela, naquele momento, era o problema. Mas que a gente não pode minimizar, porque para ela é o problema. Né? Então, não é fácil, não é nada fácil. Eu trabalhava em Pinhais, eu fazia... Porque aí, dentro desse contexto, você tem que lidar com o seu cansaço, seu desgaste e não deixar de ser mãe. Exatamente. E no caso de uma adolescente, de uma jovem adolescente, ainda estar presente nesses momentos. E, principalmente, Rita, ter o olhar atento. Porque, na rotina, a gente não olha... com atenção para o que está acontecendo. Muitas vezes está ali o alerta. Ela não verbaliza o que ela está sentindo, mas está ali o alerta vermelho. Está ali. E se a gente não tem essa sensibilidade de olhar isso, por isso, como eu ia dizer assim, eu ia trabalhar em Pinhais, mas eu voltava para casa, no Alto da Glória, para almoçar com a minha filha, para ter esse momento com ela, levá-la para a escola, para o momento de eu olhar como é que ela está chegando na escola, está tudo certo, como é que está o olhar, como é que está isso, o que ela vai falar, o que ela não vai falar, justamente porque são esses momentos que a gente consegue captar algo que esteja acontecendo. Né? E muitas vezes é tarde demais, no seguinte sentido, o estrago já está acontecendo internamente e você não estava ali um pouco mais atenta. E hoje eles têm tudo à disposição, né? Antigamente, acho que os pais tinham uma tranquilidade quando os filhos estavam no quarto quietinhos, né? Porque eles estavam ali naquele mundinho entre quatro paredes. Hoje em dia, um filho no quarto é um perigo, porque ele está no mundo, tendo acesso a tudo com uma facilidade gigante. Então, esse olhar atento primordial. Eu acho que é a chave da nossa conversa, né? O olhar atento, ter essa sensibilidade, porque às vezes você está no automático, trabalhando, administrando, pensando em dar uma melhor escola, melhor estudo, melhor quarto, melhor celular, tudo para eles, dar o melhor, não sei se é isso que a gente quer dar, né? Mas dar o melhor para eles, né? Melhor formação. E esse olhar, essa sensibilidade... que não são todas nós que temos. Não. Temos que somos frágeis e fracas muitas vezes nisso. E assim, né, ter muito claro o que é o mais importante. Né? Então, nós somos mães de muitas coisas, né, dos nossos filhos. Hoje em dia, na idade que nós estamos, somos mães dos nossos pais, né, porque eles começam também a exigir esse cuidado da gente. Somos mães dos nossos negócios. Então, em que momento eu preciso, como a Lu falou, tem momentos que a gente precisa acelerar. Né? Então, eu preciso fazer faturamento, eu preciso trazer dinheiro para minha família, né? Mas em que momento também tirar o pé de cuidar desse filho que é o meu negócio para me dedicar para esses filhos aqui, né? Meus filhos, Júlia, Miguel, que nesse momento estão precisando mais de mim do que o meu próprio negócio. Eu tive uma fase de empreendedorismo, a Lu sabe que agora eu estou numa fase de rebranding, de reposicionamento, de reacelerar o meu posicionamento de mercado, porque eu tive um período que eu realmente... fiquei focada nos meus filhos porque eu quase perdi a minha filha, né? De várias formas. Então, quando eu percebi o que estava acontecendo, felizmente ainda dava tempo, porque eu estava atenta, né? Porque eu estava prestando atenção. Então, quando eu vi que estava acontecendo, eu me dediquei totalmente a ela e ao outro que vinha na sequência, porque senão isso também a gente precisa prestar atenção. Você cuida muito de um filho só e o outro acaba ficando abandonado, né? Então, esse abrir, né, esse olhar, e o nosso coração de mãe dá conta. Se você estiver sintonizada com o que é mais importante para você, o coração diz, né? Aí que vem a intuição feminina. A gente sente o momento que precisa estar mais em contato com a filha, que precisa abrir mais o diálogo, o momento que precisa se retirar e deixar eles irem, que a gente também tem que ter essa sabedoria, né? Então, ser mãe é realmente esse desafio de você confiar muito na intuição e ter essa presença priorizando o que é realmente mais importante. Nossa, que troca aqui, viu, gente? Estou aprendendo um monte. Na verdade, a gente sempre está aprendendo, né? Porque ninguém nasce sabendo ser mãe, né? Você vai sendo mãe, poxa, por que aquilo lá eu poderia ter feito diferente? Não, isso eu fiz certo. E assim você vai se construindo como mãe, né? E você sabe que uma coisa muito importante é a gente não se culpar tanto.
das nossas decisões. Porque você falou um ponto muito bacana, né? Puxa, poderia ter feito diferente. A gente se perdoar também. Sim. Porque nós não somos perfeitas. Né? A gente se constrói mãe junto com eles. Então, a gente também ter uma certa gentileza conosco. Bom, gente, nós teríamos muitas coisas para conversar aqui, mas ainda eu quero abordar 3 temas aqui sobre o autocuidado, né? Ser mãe, ser empresária, ser esposa e sem deixar do autocuidado. Como que vocês veem isso, né? É importante, é possível, e como dentro dessa rotina maluca, como achar tempo para ainda se cuidar? Fazer uma atividade física, que nós sabemos a importância, cuidar da pele, que nós estávamos falando, cabelo, aquelas coisas todas. É um momento de auto-amor, né? É aquele momento onde você olha para você, e a gente precisa ter isso. Aquele momento onde, ok, cuidei do filho, cuidei da empresa, de todos os meus filhos, né, como falamos aqui, mas agora eu preciso, para estar bem para eles, para estar bem para o meu negócio, para estar bem para os meus filhos, para estar bem para o meu marido, para os meus pais, para a minha família, eu preciso ter um momento de me recarregar. Eu me recarrego, por exemplo, fazendo a minha yoga, eu me recarrego lendo meus livros que eu adoro, ouvindo as minhas músicas, eu me recarrego fazendo meu beauty care, meu dia de beleza, que seja caseiro, ou indo fazer algum tratamento, algum cuidado, quando é algo que eu preciso de um profissional que olhe para a minha pele e fale, olha, você precisa fazer isso, cuidar disso, cuidar do corpo, cuidar dessa autoimagem, porque tudo isso é autoamor. É a hora que eu dedico muito do meu amor também a mim mesma, porque nós merecemos essa sensação de merecimento. Porque a mulher ela é tão amorosa que ela distribui amor, ela distribui cuidados a todos e abandona a si mesma. Então, realmente, ter esse momento de se presentear com uma massagem deliciosa, com alguém fazendo lá um tratamento, como a gente falou, eu preciso renovar minha pele. Então, sabendo que tem um profissional cuidando desse detalhe, fazendo da forma certa, porque a gente também, às vezes, tem muito medo de fazer alguns tratamentos e, né, o resultado a gente vê algumas coisas absurdas. Então, com uma profissional que saiba o que está fazendo, com responsabilidade, e sabendo que eu estou fazendo uma escolha de amor por mim, né? Então, desde o que eu posso fazer sozinha na minha casa, que é lá fazer um banho de creme no meu cabelo, que é ter o meu momento de relax, lendo meu livro, tomando meu vinho, que eu adoro, quanto buscar recursos para estar cuidando de mim mesma e deixando alguém me cuidar, que é tão bom, né? Como é bom você deixar alguém falar, venha, dá uma melhorada aqui no visu, porque está precisando, né? Acho que é super importante, né, Andréia? Eu digo assim, que se a gente não está bem com a gente mesma, a gente não consegue transmitir algo bom para o mundo. Então, eu sempre penso, eu tenho que estar bem espiritualmente, então fazer uma meditação, fazer uma yoga, ir para um culto, para uma igreja, seja o que for. Isso é autocuidado, né? Eu tenho que estar bem fisicamente, eu me sentir bem, o corpo está bom, saudável. Eu digo para minha filha, eu vou passar dos 100 anos. Vou passar dos 100 anos, mas para isso eu tenho que ter uma caminhada até lá. Então, eu digo, você me aguente, vai estar você com 80, eu com 100, as duas velhinhas, mas já é o meu planejamento de futuro. Eu quero viver muito, essa vida é muito rica, muito rica. Então, eu digo assim, não é fácil, né? A gente dá conta de tudo isso, ainda está... Ai, meu Deus, o cabelo, a maquiagem, a pele... o espiritual, né? A saúde também. A gente está em dia com os nossos exames e tudo mais. Não é fácil, mas a gente não pode se deixar de lado. Quando eu tive a Ana Carolina, ao mesmo tempo que nasceu a mãe, nasceu uma pessoa diferente no seguinte sentido. Agora eu tenho diversos papéis. E eu vou exercer esses diversos papéis, que é cuidar de mim, cuidar do meu casamento. Naquela época, ai, mãe, pai, pelo amor de Deus, me chame de mãe.
Meu marido, não vou te chamar de pai, você não vai me chamar de mãe. Proibido. Por favor. E o meu papel enquanto mãe, enquanto profissional. A gente tem que estar com esse universo muito bem equilibrado para a gente ser feliz. E a gente nasceu para ser feliz. Né? Feliz dentro, não digo assim uma felicidade boba, um otimismo, um positivismo excessivo ou tóxico, tem que estar alegre, feliz. Não, mas a gente acordar de manhã, puxa, o meu corpo está bem, a minha filha está bem, o meu lar está bem cuidado, porque até isso, o caos dentro da tua casa gera caos interno na gente. Então, a gente poder comprar uma roupa de cama bacana para você deitar e falar, meu Deus, que delícia. Estou sendo abraçada pelos deuses. São detalhes que a gente não pode esquecer no nosso dia a dia. E eu vou dar uma dica prática. Como foi que eu consegui organizar tudo isso? E realmente é uma organização. Eu agendei tudo. Eu planilhei. Então, a minha semana é essa. O dia que eu vou... Tenho lá os horários da academia. Aí eu tenho o meu momento de meditação, no mínimo uma vez ao dia. Aí eu tenho o meu momento de 10 minutos que eu paro, fico tranquila. Aí tenho agendado o momento do skincare, o momento que domingo de manhã ninguém fala comigo em casa. Primeiro que eu durmo até mais tarde, fico lendo meu livro até quase meio-dia. Aí eu levanto, aí eu vou, faço tudo o que eu preciso fazer, cuido de mim. Aí eu vou para minha família. E se a gente não coloca tudo isso agendadinho, então eu já marco lá, de 6 em 6 meses já está na minha agenda, fazer os meus exames, fazer. Se a gente não coloca, a gente passa por cima e esquece. Então, planilhem, agendem, coloquem, façam uma organização de auto-amor por você, porque senão você esquece mesmo. Olha, vamos começar então. Olha, de uma organização ímpar. Agora eu gostaria que vocês definissem para mim, né? Foi assim, riquíssima essa conversa, e eu acho que vocês foram as pessoas ideais para esse momento, para essa troca. O que é sucesso para vocês? Puxa, é uma pergunta difícil. Mas acho que... E para completar, vamos já dar um gancho aqui. Que conselho vocês dariam para as futuras mães, para as mães que estão começando agora, ou para as mães maduras? Quais conselhos vocês dariam? O que é sucesso e quais conselhos vocês dariam? Sucesso, para mim, eu acho que eu já um pouco que eu respondi na última pergunta, né? Para mim é ter o equilíbrio, ou pelo menos tentar equilibrar todos os pontos da nossa vida. Não adianta eu ter um baita sucesso profissional e reconhecimento, sendo que dentro de casa a coisa está ruindo. Então, para mim, sucesso é isso. Eu ver minha filha feliz, eu poder estar do lado dela, poder curtir a minha vida com o meu marido. A semana que vem eu vou fazer 30 anos de casada. 30 anos de casada. Poder curtir com ele, poder ver meus pais bem, a minha família bem, essa união. Eu poder estar profissionalmente bem, eu me sentir satisfeita com aquilo que eu faço. Né? Nada melhor do que a gente brilhar os olhos naquilo que a gente faz. Então, família já é algo que brilha o olho sem a gente precisar de muita coisa. Mas você estar num ambiente empreendedor, colaborativo, o que quer que seja, em que você brilhe, que você sinta aquela paixão pelo aquilo que você faz, que você esteja impactando pessoas, isso, para mim, é sucesso. Todo o restante é resultado. Todo o restante é resultado. Mas aquele olhar de impacto, da pessoa chegar para você e dizer assim, puxa, muito obrigado. Aí, puxa, eu cumpri o meu papel. Seja ele minha filha, minha mãe, meu pai, meu marido ou uma outra mulher. Eu tenho uma visão bem parecida com a da Luna. Eu tenho um hábito que toda noite, quando eu deito, eu repasso o meu dia. Então, de manhã eu faço a visualização do que eu espero para o dia. Então, eu fico lá paradinha visualizando o meu dia. E, à noite, eu repasso tudo o que aconteceu. E você ter gratidão, sabe? Você agradecer pelo teu dia. Para mim, o sucesso é uma soma de muitos momentos de agradecimento por tudo que a gente tem, conquistou, realizou, vivenciou, experienciou na vida. Para mim, um dia em que eu me deito e falo,
eu sou uma mulher de sucesso, é muito parecido com o da Lu. Quando eu vejo os meus filhos sendo carinhosos comigo, quando eu vejo eles se posicionando no mundo já com uma autenticidade, já com a sua essência bem estabelecida, quando eu visualizo alunas, mentoradas chegando e falando, Andréia, você mudou a minha vida. Quando eu ouço um depoimento desse, há anos atrás você falou uma coisa que me marcou, né, do celular, e isso para mim foi muito marcante. Essa soma de várias sensações de estou fazendo o meu melhor. Posso não estar fazendo com perfeição e nem tenho essa pretensão, mas estou dando o meu melhor, fazendo o meu melhor, plantando coisas boas no mundo e colhendo muitas coisas boas. Acho que a soma de tudo isso faz com que você se sinta uma pessoa de sucesso, né? Incrível. Meninas, e que conselho vocês dariam aí para as mães? Ai, puxa vida! Eu acho que é uma coisa que a Lu falou. Coragem, né, Lu? Coragem é essencial. E ter muita resiliência. A gente passa por muitos desafios. A vida traz muitas barreiras, muitos desafios, muitos momentos difíceis com os nossos filhos, né? Falando em mãe. Mas a gente ter coragem, a gente saber que a gente encontra dentro de nós muitas respostas. Muitas respostas. Seja pedindo lá para Deus, ou seja da forma que você crê, mas a gente consegue encontrar resposta. Então, ser muito resiliente e muita coragem, né? E amor, sem dúvida nenhuma. Transbordo de amor para os nossos filhos. Eles sentirem realmente que eles são acolhidos, amados, acarinhados. E eu não digo mimar a criança nem nada disso, mas eles sentirem o amor, seja num olhar, seja numa comida que você vai preparar especialmente, ali existe amor. Então, o transbordo de amor eu acho algo fundamental. Não precisa economizar em amor. Verdade. Eu li assim, que se você tiver em um momento de dificuldade ou em dúvida em alguma decisão importante da tua vida, se pergunte, o que o amor faria? E aí você vai ter a resposta. Exatamente. Perfeito. E a Lu falou algo muito importante, que é o não se cobrar demais. A gente nunca vai ser perfeita mesmo, né? E nós, como mães, a gente está o tempo todo... É uma escola que você está o tempo inteiro aprendendo. Um filho não é igual ao outro. Então, agora que eu já tive o primeiro, o segundo eu vou tirar de letra. Aí vem um segundo completamente diferente do primeiro. Então, é uma grande escola. E a gente acerta muito e a gente erra muito também. Então, a mulher, o marido, a família, a gente não pode se condenar tanto, mas sim acolher, né? Acolher as diferenças, aceitar, respeitar, valorizar as diferenças, porque a gente vê muito narcisismo também nas famílias, né? Ou de tanto eu quero que meus filhos tenham o que eu não tive, alcancem o que eu não alcancei, projetam demais algo que talvez não seja a realidade deles. Então, essa aceitação de que cada ser é um ser único, especial, valioso e que merece ser amado, respeitado e impulsionado para a vida da melhor forma. Então, nós, como mães, acho que o nosso papel é esse, né? Acolher, amar e levar para o mundo. Andréia, Lu, meu muito obrigada pela participação de vocês. Vocês são gigantes aqui, eu admiro, sou fã de vocês. Igualmente. Não é novidade, tá? E vendo vocês falarem, o que eu enxergo é que o resumo de tudo isso e que a base de todo o sucesso que vocês têm, você, Luciane, e você, Andréia, é a família. Né? Então, a base do sucesso... Eu sou uma grande empresária, sou uma inspiradora, né? Não eu, estou falando vocês. Vocês são grandes empresárias, né? Inspiradoras de mulheres, porque vocês têm umas famílias maravilhosas e vocês construíram uma trajetória incrível. Então, continuem nessa linha, inspirando mulheres, vocês transformam vidas. Acreditem nisso. Tá bom? Obrigada, Rita. Muito obrigada, tá? Obrigada, Rita. A admiração é recíproca, você sabe. De muito tempo, você deixou a tua marca em muitas mulheres lá da Câmara e eu só tenho a agradecer por tudo. E ela é um grande exemplo de tudo isso que a gente falou aqui, né? Sim.
baita empresária, uma mulher incrível, esposa, uma empreendedora, uma líder, uma mulher que é linda de viver. Né? Então, você também é um símbolo que é uma inspiração para muitas de nós, inclusive para mim. Então, é um prazer estar aqui com você. Obrigada, gente. Um beijo. Até.